Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Codilo Villanueva. Desde já agradeço as mentorações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu confesso, talvez não seja uma surpresa para mim, mas mesmo assim me deixa bastante chocado, é a opinião de certos pastores evangélicos no que diz respeito à morte do Papa Francisco. Uma característica que vejo em certos tipos de declarações é que esses pastores não conhecem aquela virtude teologal básica que nós chamamos de caridade. Em outras palavras, o Papa Francisco, morto, incomoda-os de tal forma que leva-os a certos tipos de declarações que beiram a uma espécie de doença ou de patologia, se não uma espécie de idiotia causada pela fúria por conta da representação que o papado tem, não somente na história do cristianismo, mas mesmo na nossa realidade atual. Ao que parece, a morte do Papa Francisco revelou a importância e a abrangência da Igreja Católica em todo o mundo. Vejam que a mídia toda mundial direcionou toda a sua vista para Roma. É como se todos os caminhos levassem a Roma. E mesmo assim, isso afeta o ego desses pastores evangélicos. Claro que não são todos. Alguns foram extremamente respeitosos e decentes, tiveram uma postura magnânima e caridosa e percebem que claramente os católicos não são seus inimigos, mas inclusive nós consideramos os evangélicos como irmãos separados, pessoas que evidentemente nós nos esforçaríamos para fazer uma boa catequese, enfim, mas respeitamos a escolha deles, contanto que não degradem a nossa fé católica. E, no entanto, aparece esse pastor César Cavalcante, que deve se achar a última bolacha do pacote, pois ele não se limitou a denegrir a imagem do Papa. Ele simplesmente disse que o Papa está no inferno. Esse aí deve ser semidivino para fazer esse tipo de julgamento. E aqui nós temos mais um vídeo desta seita chamada CACP Vídeos. Pastor César Cavalcante abriu o jogo sobre a morte do Papa Francisco. Eu não entendo nem mesmo esse título, porque parece que ele guardou alguma coisa. Ele, sabe, ele tomou uma cerveja com o Papa, não gostou do Papa, mas eu vou guardar aqui, sabe? Agora que ele morreu, eu abro o jogo, sabe? Assim, uma revelação. Que bela merda. Mas enfim, vamos ver o besteirol que esse pastor falou, e não somente ele, mas as pessoas que estavam próximas dele. Porque assim, é uma coisa muito ridícula. Eu vou tentar comentar aqui pelo menos 10 minutos do vídeo, porque eu quero me focar justamente nesses aspectos alucinógenos desses pastores. Os aspectos delirantes. A falta de proporção. Parece que vive numa bolha. E vocês vão perceber isso analisando este vídeo. Pastor César Cavalcante, que bela merda, abriu o jogo sobre a morte do Papa Francisco. Oh, ele tem realmente algum segredo para nos contar. Vamos lá. Eu vou falar sobre só uma coisa aqui sobre a morte do Papa, que o Dr. Helder abriu o programa falando, né? Eu já falei aqui, eu acredito piamente que a Igreja, o Papa da Igreja Católica Romana é um herege, sempre é Papa, tá liderando a idolatria, tá caminhando com as pessoas para idolatria, tá? Então é um heresiarca gigantesco. Resta saber o seguinte, senhor César Cavalcante, se é que o senhor vai perder seu precioso tempo ouvindo o meu vídeo. O Papa é herege em relação a quantas seitas protestantes foram criadas a partir da Reforma? Essa é a pergunta básica que eu sempre coloco quando alguém acusa a Igreja Católica de heresia. Porque para haver uma heresia é preciso uma ortodoxia. O que é uma ortodoxia? É um conjunto de verdades que fundamentam a fé cristã. E claro, estou falando aqui no que nós chamamos de ortodoxia cristã. Então, a ortodoxia cristã implica um conjunto de verdades reveladas que são, inclusive, explanadas teologicamente, pelas quais, se você não acredita
nesse conjunto doutrinário, você é um herege. Porque você está destoando daquilo que foi revelado na fé cristã. Aí quando a gente observa esse palhaço dizendo que o Papa é herege segundo, evidentemente, o senhor César Cavalcanti e a seitinha do KCP ou do CACP Vídeos. Em outras palavras, ele se coloca num plano em que o senhor César Cavalcanti estabelece o que é ortodoxia. O problema é que ele não estabelece absolutamente nada. Ele acha que o Papa é feio, o Papa é horroroso, o Papa é isso e aquilo, e, portanto, ele bota a pecha de herege. E ainda acrescenta idólatra. Resta saber por quê. Claro, nós sabemos sempre daquelas acusações caluniosas que os evangélicos nos fazem, e muitos outros segmentos protestantes, a respeito do culto às imagens, a respeito da reverência que nós temos pela memória dos santos e etc. Só que nós percebemos claramente que muitos desses pastores, quando acusam a Igreja Católica de idolatria ou de heresia, primeiro, eles não estabelecem o que é um critério de ortodoxia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o conceito próprio da idolatria. Porque não existe defesa da idolatria na Igreja Católica. O culto aos santos nada mais é do que a reverência pela memória daqueles santos, como também pelo fato de nós acreditarmos que exista uma igreja invisível, uma igreja também celeste. Essa igreja celeste está vinculada à igreja terrena. Nós temos um aspecto eclesiológico, em outras palavras, que a igreja não morre aqui na terra, ela continua até o fim dos tempos, não somente no âmbito da igreja militante na terra, em outras palavras, os católicos que lutam pela salvação, que lutam pela fé, como também a igreja triunfante no céu daqueles católicos que estão na bem-aventurança de Deus e que, portanto, não estão mortos. Eles também rezam por nós, eles também acompanham essa igreja terrena. Então não existe nenhuma defesa da Igreja Católica de idolatria. Isso é uma acusação nefasta, uma acusação caluniosa, uma acusação mentirosa e, portanto, a lógica dele é o seguinte: se ele é papa, ele é idólatra. Alguém entendeu essa conexão? Claro, quem tem que ser papa dos dogmas de fé é o senhor César Cavalcanti, evidentemente. Mas me parece que pastores do tipo César Cavalcanti, et caetera, eu poderia colocar Rodrigo Mocelin, eu poderia colocar, sei lá, Augusto Nicodemos, Iago Martins, enfim, todos esses apologetas que participam e que aparecem na internet, é que, na prática, eles nutrem uma certa inveja do que o Papa representa. Um certo despeito. Porque eles realmente acreditavam que o catolicismo estava morto no Brasil. Olha, daqui a, sei lá, 30 anos o Brasil vai ser um país protestante. E assim sucessivamente. Só que depois eles percebem que o catolicismo não é um inimigo fácil de ser combatido. Pelo contrário, existe um peso histórico, um peso civilizacional e um peso teológico que é inegável, que é irrefutável, porque é histórico, porque é real, porque é concreto. A Igreja Católica tem uma abrangência tal que até mesmo os seus inimigos terão de aceitar. E terão de aceitar por uma questão muito óbvia. Que a Igreja Católica tem uma grande influência na formação das almas do Ocidente, e não somente do Ocidente, mas de toda a humanidade. Porque a Igreja Católica, de fato, cumpre esse papel de ser católica, ou seja, de ser universal, de abranger todos os povos e nações. Mas qual é a relevância do César Cavalcanti na história do cristianismo? A relevância é nula. O Papa Francisco vai entrar para a história. O César Cavalcanti não. No máximo, ele vai ficar naquele seu nicho de seita evangélica e quando morrer, só será sentido pelos seus. Porque a teologia dele, a forma de ver o cristianismo dele não tem abrangência alguma, senão dentro daqueles que o seguem. Só isso. Vamos lá, vamos ver o besterol. Agora, eu fico vendo aí as pessoas, né? Acho que, não sei se para parecerem legais e tal. Aí põe lá uma foto do Papa, nossos sentimentos, não sei o que lá. Pô, morre um pastor, os católicos não estão nem aí. Morre um pastor da igreja, pode ser o pastor maior que tem, mais importante que tem. Verdade. Padre nenhum fala nada. Senhor César Cavalcanti, você é idiota ou você é mal intencionado? Vejam que eu estou aloprando de fato, porque ele não percebe a dimensão política,
espiritual, civilizacional e a abrangência de um papa. Ele acha que realmente um papa está equiparado a um pastorzinho qualquer de qualquer seita evangélica. Se o César Cavalcante, se o senhor morrer, com exceção daquelas pessoas que o conhecem e aceitam a sua pseudo-teologia, de resto, isso vai passar batido. Por quê? Porque o senhor não tem a abrangência de um papa. Nem o Donald Trump, nem o Lula, nem qualquer autoridade de qualquer país estrangeiro vai no seu velório. Mas vai no velório do Papa. Até porque o Papa também é um chefe de Estado. Não sei se você sabe disso. Agora, se o senhor não consegue dimensionar o fato de que um Papa está muito acima em matéria de status espiritual, social, político, qualquer coisa que seja, se o senhor não consegue entender que um Papa como Francisco, mas pode ser Bento XVI, pode ser João Paulo II, que seja, se você acha que o Papa não está num status superior a um pastorzinho de esquina, ou sei lá, algum pastor de segmento evangélico, então eu digo, ou você é muito estúpido e ignorante, ou você é muito mal intencionado. Eu diria mais, parece que no fundo, você sente uma inveja realmente do que o Papa significa. Agora, o senhor César Cavalcante, se morrer, vai ser sentido pela sua família, vai ser sentido pelos seus pares, e olhe lá, porque muitos segmentos protestantes não se identificam com as bobagens que você fala. Já parou para pensar nisso? Mesmo o Papa Francisco, que foi um Papa em muitos aspectos controverso, no entanto, nós temos a real dimensão de que ele era a nossa autoridade e a nossa chefia. Uma chefia que abrange 1 bilhão de pessoas. Pessoas da África, pessoas da Ásia, pessoas da Europa e das Américas. Ou seja, todo o mundo. Só isso. E isso sem prejuízo das relações que o Vaticano tem com as outras demais igrejas da sucessão apostólica e que são igrejas orientais, algumas ligadas a Roma, outras não. E mesmo aquelas igrejas de matriz ortodoxa prestaram homenagem ao Papa. E prestaram por uma razão óbvia. Como pode ignorar a maior igreja do mundo? E não é somente a maior igreja do mundo. É uma igreja que tem uma proeminência histórica, assim, inegável. Lamento dizer, senhor César Cavalcante, se o senhor morrer, nenhum presidente do Brasil vai decretar luto de 3 dias para o senhor, ninguém vai visitá-lo a não ser os membros da sua seita ou do, sei lá, do KCP ou coisa parecida. É só isso que se restringe, porque o senhor tem uma abrangência limitada ou insignificante dentro da história do cristianismo, dentro da realidade cristã. Um Papa não, o Papa tem uma abrangência mundial, tudo que ele fala tem certo impacto, mesmo em países que são altamente secularizados. Isso é interessante, vamos pegar o caso da Europa. A Europa hoje em dia é um continente muito descristianizado e mesmo assim há um impacto profundo. Por quê? Porque a Igreja Católica, mesmo assim, ainda tem uma certa atuação e uma certa força, uma certa energia e uma certa influência cultural. Isso é evidente. Vamos analisar uma coisa bem interessante. Por que a mídia se preocupa com o novo Papa? Por quê? Por quê? Por que eles ficam tão obcecados por um Papa dito conservador? Como se o Papa Francisco não fosse, em certas pautas, conservador, de passagem, mas tudo bem. A imprensa inventou um Papa Francisco progressista no que ele não era. Isso que é o mais interessante, mas vamos lá. Por que a grande mídia se preocupa com um Papa dito conservador ou com um Papa que seja mais antimoderno possível? É porque essa mídia tem perfeita ciência de que o papado tem uma força política avassaladora. E se hoje existe uma resistência do cristianismo contra certas pautas de subversão social, como, por exemplo, a interrupção da gravidez, a agenda woke ou coisa parecida, é por causa da Igreja Católica. Não é por causa dos evangélicos, não é por causa nem mesmo dos protestantes. Porque os segmentos protestantes são muito divididos. Eles não têm capacidade de unificar. Na verdade, vocês estão brigando entre si desde sempre. Agora, um Papa que escreve
um comentário do tipo, como aconteceu com o Papa Francisco, afirmando que a interrupção da gravidez é coisa de sicário, de criminoso, de bandido, que é nazismo com luva de pelicas, ou mesmo ele dando alfinetadas no lobby LGBT, porque o Papa Francisco tentou aproximar aquelas pessoas que estão em situação de pecado, mas ao mesmo tempo afirmando claramente que aquelas pessoas têm que mudar de vida. Por outro lado, o Papa Francisco foi um Papa que preconizou a misericórdia aos pecadores. É por isso que a igreja tem esse drama, essa tensão, no sentido de manter os seus princípios eternos, atemporais e inegociáveis, mas ao mesmo tempo ser flexível, misericordiosa, generosa e assim sucessivamente. E convenhamos, o Papa Francisco tem muito mais importância do que o senhor. Então, contenha-se. É muita areia pro seu caminhãozinho, tá bom? Tá? Você tá entendendo? E aí você fala assim, pô, pastor, então mas o senhor não quer... Não, a questão não é semear discórdia, eu não tô querendo semear, não é semear nada. Não é semear discórdia não, imagina. Só faltou decretar que o Papa está no inferno, como de fato foi o que você falou. É, realmente, você não semeia discórdia não. Entenda a minha palavra como se eu tivesse com ódio, não tô com ódio, não tô com nada disso. Não. Imagina se tivesse ódio. Imagina se tivesse ódio. Vocês são puro ódio contra a Igreja Católica. Puro ódio, ressentimento. E inveja também. Eu vou explicar, inclusive, como funciona esse tipo de inveja. Mas vamos lá. Só quero falar para vocês que eu fico vendo as pessoas fazendo essa... Eu não sei como é que eu chamo isso, né? Fica ali e tal. Mas, vamos lá, o Papa, ele não é nosso irmão, ele não é salvo na nossa cosmovisão cristã. Claro, quem decide quem é salvo e quem não é o próprio César Cavalcante. Não é mesmo? Já que ele faz parte da seitinha do KCP, então, claro, quem não descobriu a seitinha do KCP está no inferno. Nós vamos, inclusive, agora no novo conclave, eleger um novo Papa, o senhor Papa César Cavalcante I, quem sabe, né? Vamos lá. Ele é um propagandista da idolatria. Onde é que está a prova da idolatria? Onde é que está a prova disso? Que o senhor acredite nas próprias mentiras que propaga, tudo bem. A gente até entende a sua ignorância. Porém, até todo momento, o Papa Francisco nunca foi idólatra de coisa nenhuma e nenhum católico é idólatra. Pelo menos eu falo dos católicos que de fato seguem o catolicismo. Nós sabemos muito bem qual é o lugar dos santos, qual é o lugar da Virgem Maria e qual é o lugar de Deus. E, claro, o lugar de Deus está num plano muito, muito maior. Então não existe essa história de idolatria. Eu posso até ser ousado em dizer que, lamentavelmente, no meio evangélico, e eu falo por conta dos meus amigos evangélicos, que o movimento evangélico está devastado, principalmente pela idolatria política. A idolatria política do bolsonarismo, a idolatria política da direita, a idolatria política do capitalismo, a idolatria política do liberalismo. Quando eu falo liberalismo aqui, claro, eu não estou falando de liberalismo teológico, mas vocês são exaltadores do americanismo. Vocês herdaram, ou pelo menos importaram, algo que é completamente estranho à nossa cultura, à nossa realidade, que é o destino manifesto norte-americano. Vocês são idólatras do Estado de Israel. Qualquer coisa que o Estado de Israel faça, as piores brutalidades, as piores perseguições, vocês estão endossando, inclusive perseguição contra cristão. Depois vocês enchem a boca para dizer que só os islâmicos perseguem cristãos. Os judeus não perseguem? Não perseguem? Vejam lá o que aconteceu na última Páscoa, quando, inclusive, cristãos ortodoxos e católicos romanos foram proibidos de se locomoverem na Terra Santa. Aí o Estado de Israel alega razões de segurança, essas baboseiras todas, mas na prática, tanto muçulmanos, mas principalmente também cristãos, estão sofrendo com as investidas em faixas de Gaza, como tem na Cisjordânia. Mas vocês estão caladinhos aí, sabe por quê? Porque vocês são idólatras. Os idólatras verdadeiros são vocês. O Bolsonaro fez as piores loucuras, mostrou um grau de insanidade no que diz respeito à política. No caso da pandemia, mostrou uma indiferença moral para 700 mil pessoas que morreram vítimas dessa doença. E vocês estavam lá idolatrando como se ele fosse a encarnação da escatologia messiânica de vocês. Vocês são os idólatras. Enquanto isso, o Papa Francisco estava apoiando justamente civil
que estava vendo uma bomba cair na sua cabeça, matando a sua família, despedaçando a sua família. Isso sim é um verdadeiro cristão. Vocês não são cristãos, vocês são apenas pessoas vaidosas, individualistas e igualitaristas. Eu acho interessante vocês acusarem todo mundo de comunista, mas na verdade vocês não aceitam uma autoridade que seja maior do que vocês. Vocês nivelam tudo por baixo, porque vocês são invejosos na prática. Eu digo vocês, claro, gente do nível do Sr. César Cavalcante. No fundo, é inveja do Papa mesmo. Poxa, morreu um pastorzinho lá da esquina, ninguém decreta 3 dias de luto e nenhum representante de um Estado Nacional vai lá visitar o pastorzinho de esquina. É essa a lógica do César Cavalcante. Vamos lá. Ele morreu. A questão da família, perda, tal, pô, que pena, né? É verdade. Agora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, assim como nós também não temos prazer nenhum em alguém que morre. Olha, senhor César Cavalcante, é muito leviano e irresponsável da sua parte você querer fazer um pré-julgamento moral do Papa Francisco, quando na verdade, estudando a vida deste homem, que partiu lamentavelmente, mas a gente sabe que todos nós vamos partir, então talvez fosse a hora dele mesmo. Mas seja o que for, você não vai chegar aos pés da biografia deste homem. Deste homem que, sendo bispo e cardeal, estava lá nas periferias, nos bairros mais pobres de Buenos Aires. Você não tem a dignidade da sandália carcomida do Papa Francisco. E eu falo isso porque o Papa Francisco cometeu erros no seu pontificado. Nós podemos estabelecer inúmeras críticas. No entanto, ninguém pode desaboná-lo moralmente. Você, senhor César Cavalcante, não tem moral para falar de um Papa. Mesmo que o Papa Francisco fosse o pior dos papas, mas você não chega nem ao dedo mindinho dele. Eu afirmo claramente que o seu comentário é de uma boçalidade extrema. O senhor parece, na verdade, aquele fariseu da parábola do publicano. Muita ânsia de julgar e pouca ânsia de olhar para si próprio. O que o senhor é perto de um papa? Eu digo, senhor César, o senhor não é absolutamente nada. E eu não falo pela autoridade política do papa. Eu falo do que ele representa, do peso que ele carrega, conduzindo 1 bilhão de almas no mundo. O senhor não tem ideia nem ciência disso. O senhor pode cuidar dos acólitos da sua seita. Mas é muito diferente do encargo que é ser um papa. Não deve ser fácil ser papa. Porque você lidar não somente com as expectativas de 1 bilhão de pessoas, como também você tem que, a despeito das contingências do tempo, das pressões políticas, de tudo que envolve a figura do chefe da igreja, ainda mais preservar 2000 anos de tradição, como também 2000 anos de fundamentos e princípios que foram dados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso podemos dizer, nós guardamos e vocês não guardaram nada. Vocês são apenas, sabe o que? Criancinhas birrentas. Eu fiquei chocado com esse vídeo, porque é um vídeo de criancinhas birrentas. Pessoas que são claramente imaturas. Claramente imaturas. Então, o senhor não tem moral para julgar o Papa Francisco como ímpio. Ímpio é você que é maldoso. Ímpio é você que é difamador e não respeita nem mesmo a morte de alguém. E detalhe, você está caluniando um homem que foi justo. Podemos criticar certas posições políticas, certas perspectivas do Papa Francisco, mas não existe nada que desabone moralmente a sua conduta enquanto pessoa. O Papa Francisco era um homem muito decente. Muito mais decente do que esses teus amiguinhos pastores protestantes, tá bom? Tá? Só que fica aqui a dica, né? Que as pessoas ficam meio que rasgando seda, não sei o que e tal. Ele não percebeu que é um papa. Ele acha que o papa está no mesmo nível
do comparsa dele lá de seita evangélica. É isso que ele acredita. É um nível de cegueira e de burrice descomunal. Não só pode. Ou então, realmente, de muita arrogância. Mas vamos lá. Pessoal, o catolicismo não tem conexão com o protestantismo. Olha, senhor César Cavalcante, o senhor já ouviu falar do debate católico-luterano? Do debate católico-anglicano? Eu seria ousado que vocês protestantes têm tudo a dever a nós. A começar pelos dogmas. Se o senhor acredita na Trindade, então necessariamente você aceita um concílio da igreja, que foi o concílio de Nicéia e depois Constantinopla. Se o senhor aceita a divindade de Nosso Senhor, a Trindade, como também vários aspectos da fé cristã, isso foi guardado da igreja e que a Reforma Protestante herdou. Como é que você fala essa bobagem, essa asneira monumental? A própria Bíblia que você segura é um ensino católico. Como é que você sabe que os evangelhos são evangelhos? Como é que você sabe que o Novo Testamento existe? Até o conceito do Novo Testamento é uma introdução da igreja. Não existe na Bíblia esse conceito. Na verdade, por incrível que pareça, de divisão Novo e Velho Testamento foi criado por um herege chamado Marcion. E a igreja, com a sua sabedoria peculiar, pegou esse conceito para explicar uma época antes de Cristo, depois de Cristo. Até o calendário, nós estamos em 2025, nós seguimos o quê? O calendário da igreja, o calendário cristão. Então eu quero saber onde, que cargas d'água você está dizendo assim, protestantismo não concilia com o catolicismo. Na verdade, vocês devem tudo ao catolicismo. E mesmo assim brigam por coisas porque vocês são birrentos. Só isso. Vocês são a ruptura do cristianismo em algum ponto. Eu costumo dizer que o protestante, na verdade, para ele ser protestante, ele precisa romper com algum ponto fundamental do dogma cristão. Algum ponto fundamental. Pode ser a eclesiologia, a soterologia, a cristologia, enfim, qualquer coisa. Vocês vão ver que cada segmento protestante tem um ponto de negação ou vários pontos de negação com a doutrina cristã consagrada pela tradição católica. Quando eu digo tradição católica, abarca tudo. Abarca desde a Trindade, desde a imortalidade da alma, desde o batismo, desde os sacramentos e assim sucessivamente. O protestantismo se retroalimenta de uma ruptura, ou de várias rupturas. Então você não pode dizer que o catolicismo e o protestantismo não são conectados, porque o protestantismo surge do catolicismo, mesmo com sinal de ruptura, mas guarda alguns pontos que são católicos. A capacidade que esses pastores têm de falar besteira é uma coisa assim inacreditável, mas vamos lá. Nós, assim como eles nos chamaram de irmãos separados, né, na pessoa do Papa João Paulo II em 2002, eu acho, eu não lembro. Só queria deixar essa dica aí pra vocês, tá certo? Você pode achar que é uma insensibilidade da minha parte, mas infelizmente o Papa morreu, então é mais uma alma no inferno. É mais uma alma no inferno. É assim que eu entendo. Claro, claro. O senhor César Cavalcante, ele não é nem mais Papa, tá? Ele é o próprio Deus. Porque ele julga o estado de graça das pessoas. Ele sabe quem será salvo e quem não será. E, evidentemente, ele já consagrou a própria salvação self-service. Porra! César Cavalcante, você é um cara fodástico, cara. Você é um cara fodão, hein? Se eu não me alinhar ao que você pensa, eu estou no inferno. Mas essa palhaçada de querer julgar Papa no inferno, coisa parecida, está bem atrelada ao grau de ignorância do que seja o papado, esse é um primeiro ponto, mas também a questão mesma do que os papas escreveram. E veja que esse sujeito vê o Papa apenas por estereótipos, por preconceitos ou espantalhos que ele consumiu, tal como, sei lá, consome uma pornografia mesmo braba, sabe? Eu digo que isso é quase como uma pornografia mesmo, porque é viciante para esse povo falar mal da igreja. E eu pergunto para vocês uma coisa. Leiam os documentos do Papa. Leiam o que esses papas escreveram. Não somente o Papa Francisco, mas Bento XVI, João Paulo II e muitos outros. Aí vocês vão tirar as conclusões. Se esses papas realmente estão no inferno. Ou se é o senhor César Cavalcante que, julgando a partir do inferno, se acha já no céu. Porque, olha, sinceramente, eu estou assim estupefato com o grau de santidade
quase de semidivindade do senhor César Cavalcante. Claro, se o Papa está no inferno, imagina. Se a autoridade máxima da Igreja Católica pode ser prejulgada pelo senhor César Cavalcante, baseado nos critérios de santidade, de espiritualidade, claro, ele deve ser ungido pelo Espírito Santo. Então, que dirá eu, pobre mortal, e 1 bilhão de católicos? Todos eles estão no inferno, evidentemente. E vejam que existe um outro ponto que eu acho bem bizarro da análise desse cara, que é o fato de que uma das predisposições para que sejamos condenados é termos ciência do erro pelo qual nós seguimos. Vamos partir do pressuposto de que, de fato, o Papa defendia algo que acreditava como verdadeiro e que, na verdade, teoricamente seria falso. Claro que isso é uma coisa completamente absurda. Na verdade, quem é falso aqui é o senhor César Cavalcante. Só que ele nem se dá conta do aspecto do grau de culpabilidade ou do grau realmente de entendimento daquilo que é verdadeira fé cristã para ele julgar realmente se alguém está no inferno. Simplesmente, ó, você defende o catolicismo, não importa se você tem realmente ciência da verdade ou da mentira, então você está no inferno. Veja que a Igreja Católica nem faz esse pré-julgamento. Quando a Igreja Católica chama os protestantes de irmãos separados, e por que eles são separados? Porque eles mesmos fizeram questão de separar da comunhão universal, da comunhão católica, da comunhão da Igreja visível. E, no entanto, nós reconhecemos claramente que os protestantes estão separados, muitos deles, por ignorância, por falta de conhecimento, por inúmeros enganos. E por conta disso nós não podemos condená-los totalmente pelos seus enganos e pela sua ignorância. Muito pelo contrário, nós temos que ter perfeita compreensão de que essa ignorância, de que essa falta de conhecimento é um elemento que pode afastá-los da verdadeira fé. E nem por isso podemos dizer que todos eles estão no inferno. Eu acredito que a maioria dos evangélicos não está no inferno. Acredito, inclusive, que se boa parte desses evangélicos tivessem um verdadeiro conhecimento do que é a doutrina católica, sem os preconceitos, sem as amarras que criaram nas suas mentes, sem dúvida essas pessoas seriam católicas. Então, esse tipo de pré-julgamento que ele faz do Papa, além de ser mesquinho, é temerário. Porque em que ponto ele tem a verdadeira ciência de que um Papa teve ou não fé? Ele estava na intimidade do Papa Francisco para fazer esse pré-julgamento? Baseado em quê? Digamos que de repente o Papa Francisco tivesse uma crença errônea em alguma coisa. Ainda que seja absurdo isso, porque, claro, nem preciso justificar. Uma crença errônea de boa fé não pode ser um pré-julgamento para o inferno. O pré-julgamento para o inferno é aquilo que o próprio Jesus Cristo já falava, que é pecar contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? É você ver a verdade na sua cara, é você ver o perdão de Deus na sua cara, e mesmo assim você recusar o perdão divino. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, que quer dizer um pecado contra a fé, um pecado contra a verdade. Pecar contra a verdade, pecar contra o perdão de Deus, é sim um motivo para ir para o inferno. Agora, porque você não gosta de catolicismo e o seu entendimento de catolicismo é uma bela de uma porcaria, vamos ser bem sinceros, o senhor César Cavalcante entende tanto de catolicismo como eu, sei lá, de javanês. Ele não entende porcaria nenhuma. Ele simplesmente entende um bando de chavões que ele tirou da sua cabeça. Ele nunca leu um documento do Papa Francisco. Ele nunca leu nenhuma discussão teológica de alguma encíclica papal na vida. E mesmo assim solta essas farpas de merda que deve ser a bunda do demônio falando na boca dele. Só pode. Não tem outra palavra para isso. Vamos lá, besterol. Vamos lá. Não há prazer, não estou falando isso com alegria, não é nada disso. Não, você não está falando com alegria, só com soberba, com arrogância, com pedância. Você é um fodão, cara. Ó, vou dar um beijo, ó. Um beijo pra você. Você é um fodão, cara. Você é um fodão, você é um gostosão. Não foi Cristo que deu a chave do céu a Pedro. Foi pra você. Você tem mais autoridade do que o próprio Pedro. Você tem mais autoridade do que o próprio Papa. O problema é que no dia do seu enterro não vai aparecer o Donald Trump. Não vai aparecer o presidente Lula. Não vai aparecer, sei lá, qualquer autoridade do mundo inteiro para seu velório, coitadinho. Pastor, podemos orar pela saúde do Papa para que ele saia? Podemos, devemos, tudo certo. Morreu? Morreu, acabou. Segue-se agora o juízo.
e no juízo ele vai pagar por ter levado tantas pessoas à idolatria. Olha, seu pastor, sabe o que eu fico mais assim chocado com você? Eu vi suas credenciais, você é professor de hebraico. O que não quer dizer muita coisa, porque tem muita gente que fala hebraico e é um idiota também. Pega os soldados israelenses que estão dando tiro em palestino lá e achando que, sei lá, estão fazendo alguma coisa realmente santa, linda e maravilhosa. Quer dizer, fala hebraico também, daí, isso não quer dizer nada. Porém, é infame, é de muita baixa envergadura que o senhor, que é uma pessoa que é obrigada a ser instruída, e que quando fala de certos assuntos, pelo menos ter uma dimensão, uma ciência de certo assunto. Quando o senhor faz um pré-julgamento do Papa Francisco, a única coisa que eu vejo é o seguinte: católico está no inferno. É essa a lógica. Então o senhor vai ter que dizer claramente, por exemplo, que da época dos apóstolos até o século XVI, todo mundo está no inferno. Tal o nível de absurdidade, de asnice que o senhor está falando. Vamos pegar o seguinte exemplo. Nós temos 2 mil anos de história cristã, mais ou menos 2 mil anos de história. Claro, isso é um arredondamento. Desses 2 mil anos de história, só existiu, por assim dizer, pessoas salvas a partir do século XVI. Isso porque nós não estamos falando dos ortodoxos, que os ortodoxos também estão perdidos, porque, evidentemente, a única seitinha que salva é a seitinha da KCP, que surgiu, sei lá, ontem. E isso porque esse enunciado que o senhor coloca nega as palavras do Nosso Senhor, que diz claramente que assistirá a sua igreja até o final dos tempos. Partindo do pressuposto de que eu não encontro a CACP na igreja primitiva, eu não encontro a CACP na época de Constantino, depois na Idade Média e assim sucessivamente, e nem mesmo na Reforma Protestante, vocês reivindicam a Reforma Protestante, mas vocês nem mesmo são ligados às igrejas da Reforma. Então eu digo uma coisa: onde é que estava a ortodoxia do Sr. César Cavalcante nesses últimos 20 séculos? Não estava. É invenção. É invenção humana, tradição humana, palpite humano de uma criatura absurdamente soberba e invejosa. E aqui nós vamos pegar o gancho do que eu chamo de inveja dos evangélicos. O evangélico não reconhece graus de santidade diferenciados dele. Então cada um se acha mais santo do que o outro, mais inspirado do que o outro, excessivamente. Nós temos aqui 2 critérios: o individualismo radical na fé. Em outras palavras, a minha interpretação está mais certa que a sua, então eu sou o epicentro dessa fé que eu estabeleço, excessivamente. E quem não se coaduna comigo está errado e está no inferno também. Por outro lado, esse individualismo radical não aceita nada que fuja do critério egocêntrico desse individualismo. Então, por exemplo, para ele é muito existir um papa. É muito existir alguém que tenha graus de santidade maiores que a dele. Então, logo, o epicentro da santidade, o epicentro da fé, não é a igreja, não são 2 mil anos de história, com as suas experiências, com as suas revelações. Quando eu digo aqui revelação, claro, não estou falando da revelação da Sagrada Escritura, não é isso. Mas eu falo das experiências que a igreja teve e que, claro, teve auxílio do Espírito Santo. Não é isso. O epicentro é o Sr. César Cavalcante. Mas pode ser o pastor Martinez, ou pode ser aquele Paulo Cristiano, que é uma anta, meu Deus do céu, que olha, mas que homem horroroso, bunda mole daquele. Esses, sabe, esses mesquinhos, esses homenzinhos pequenos, esses senhoritos satisfeitos, como já dizia Ortega Gasset, sabe? Os homens massas, os homens medianos, medíocres, que não conseguem aceitar algo que seja mais além deles. Que é o caráter do próprio individualismo, como também do igualitarismo. O igualitarista não consegue aceitar alguém que seja maior do que ele. Por quê? Porque ele é o epicentro. Então, basicamente, é isso. No fundo, parece-me que certos pastores evangélicos têm um profundo ressentimento, não diria somente com o Papa não, mas pode ser com o padre, com o bispo e etc. Porque no fundo, os seus íntimos, eles queriam ter esse lugar. É por isso que eles combatem tanto a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica realmente revela a sua autoridade. E eles não. Eles são inexpressivos. Eles são limitados, são soberbos. Mas vamos lá. Embora muitas coisas dentro do catolicismo são saudáveis. Muitas coisas dentro do catolicismo são saudáveis. Mas, infelizmente, eles falham quanto à idolatria. Resta saber o que ele define como idolatria. Se ele acha que prestar culto aos santos é idolatria,
Então, por exemplo, eu não entendo porque em Genebra tem lá as estátuas de Lutero e Calvino. Querendo ou não, isso é forma de prestar culto. Você colocar a imagem de alguém como uma figura de referência. E vamos mais além. Esse pessoal aí, que fica enchendo a boca para falar de idolatria, aparece um Pablo Marçal da vida e já é um homem de Deus. Isso aí é idolatria. Eu digo que é idolatria porque quando aparece um outro homem, ou qualquer outro trambiqueiro, agora tem um pastor mirim. O pastor mirim lá, um sujeito de 14 anos, que mal tem barba na cara, já começa a ditar sobre o que é evangelho. E a gente percebe que é aquele linguajar de pastor da Igreja Universal. Quer dizer, coisa boa não é. E vocês estão prestando culto a esse cara, vocês estão prestando honra a esse cara. Mas veja, não é somente uma honra qualquer. Porque, por exemplo, uma coisa é prestar honra ao Papa. Nós reconhecemos a dignidade do Papa, o papel do Papa, a referência do Papa. Mas nem por isso nós divinizamos o Papa. Vocês divinizam um moleque de 14 anos. Qualquer besteirinha que ele fala, vocês já estão achando que aquilo é Deus falando para vocês. Isso sim é idolatria. Qualquer político safado que apareça, vocês já acham que vai salvar o Brasil, né? Vocês já começam já a antecipar o apocalipse. Isso também é idolatria. Vocês divinizam o que é humano. A gente não faz isso, nem com o Papa. O finado Papa Francisco foi objeto de críticas violentíssimas dos católicos. Violentíssimas. Agora vai falar do São Bolsonaro, do São Messias Bolsonaro. Vai falar do São Pablo Marçal para certos segmentos evangélicos. Eles só falta dizer que você está no inferno, como esse sujeito aqui. Mas vamos lá. E a idolatria, conforme eles mesmos definem, é um pecado de morte. A idolatria definida pelo catecismo não é um pecado venial, é um pecado mortal. Então eles mesmos definem, eles mesmos praticam. Então fica aí, pega o catecismo e lê o catecismo e veja se dá para passar pelo catecismo uma pessoa que dobra o joelho e adora um santo católico qualquer. Aqui ele já apela a uma mentira monumental. Ele está dizendo que os católicos atribuem aos santos um caráter de divindade, o que é uma grande falácia. Por exemplo, eu vou fazer uma seguinte questão para vocês, que aqui mostra também o caráter igualitário e subjetivista das seitas evangélicas. O senhor César Cavalcante pode dizer que nenhuma autoridade está acima dele, como de fato é o que ele se coloca. Ele está se colocando como uma autoridade acima de todo mundo. Ele pode julgar o Papa, ele pode dizer que o Papa, sei lá, está no inferno. Ele acha que é absurdo representantes de mais de 200 países visitarem o Vaticano. Ele pode também achar ainda mais absurdo o fato de uma igreja reivindicar ser detentora da verdade, ainda que ele faça a mesma coisa e negue a igreja. E na prática a gente percebe o seguinte: quando ele fala da questão dos santos, ele não reconhece que existem pessoas cujos sinais da graça são distintos dos nossos, são até maiores do que os nossos. Nós reverenciamos os santos, a memória deles, e prestamos honra a esses santos, justamente porque eles são pessoas que foram envolvidas pela graça divina e que foram exemplos de fé e modelos para nós, modelos para que nós imitássemos. Então observe, por exemplo, o fato dos próprios apóstolos. Os apóstolos sempre falavam: sede meus imitadores. Paulo falava isso, o próprio João falava isso, Pedro. Eles falavam sempre no sentido de que o modelo a ser seguido, evidentemente, é o próprio Cristo, porém refletido na conduta dessas pessoas que eram os apóstolos. E aí? Você vai dizer que esse pessoal não tinha santidade? E vocês acham mesmo que essas pessoas que conheceram pessoalmente Nosso Senhor, que eram porta-vozes de Deus, porque o Espírito Santo agiu sobre eles, vocês acham que os cristãos primitivos não prestavam honra, não prestavam reverência e culto a essas pessoas? E vejam que vamos fazer uma correção aqui, porque evangélico acha que todo tipo de culto é adoração. Isso é burrice. Em Romanos 13, quando nós prestamos honra às autoridades, nós estamos prestando culto. Quando falamos dos santos, nós prestamos honra e culto aos santos. E claro que prestamos. Nós guardamos a memória de todos os santos da história da igreja. Desde os apóstolos e até antes, inclusive os profetas do Antigo Testamento. Eles também são santos. Eles são santos. Vocês não sabem disso. Porque no fundo, vocês não reconhecem a santidade na prática. Os únicos santos são vocês mesmos. É a soberba, é a arrogância.
é no caso o Sr. César Cavalcante. Ele jamais se ajoelharia aos pés da Virgem Maria, evidentemente que ele está acima ou até igual à Virgem Maria. Ele não se ajoelharia perante um santo. Por quê? Porque, claro, ele está equiparado àquele santo. Mas eu lamento dizer, os santos eram reverenciados sim na igreja primitiva. Reverenciados em seus nomes, reverenciados em sua honra, enfim, referenciados pelo que significavam. Claro que eles vão citar trechos da Bíblia do tipo, sei lá, Cornélio se ajoelhou perante Pedro e Pedro repreendeu dizendo, eu sou apenas um homem. Mas só que a gente tem que ver uma coisa, Cornélio não estava realmente prestando só reverência, ele estava adorando Pedro, ele estava atribuindo a divindade a Pedro. Sim, isso nós condenamos, nós católicos condenamos. Quando nós prestamos honra ao Papa, nós não achamos que o Papa é divino, a gente sabe que aquilo ali é uma criatura, é um ser humano. Só que é um ser humano que tem um papel representativo da Igreja de Cristo. Como os apóstolos tiveram um papel representativo da Igreja de Cristo. Como Pedro teve um papel representativo. Então, esse pessoal tem um profundo ódio da santidade. Ou melhor, eles não reconhecem a santidade senão neles próprios. Tão vaidosos e soberbos que são.